Nesse vídeo vou tratar do processo de fabricação, laser, plasma, feixe de elétrons. A gente tem aqui um quadro das diferentes grandezas, meio de transformação, gradiente, material e nome da técnica que trata o laser, plasma. E a gente nota que a temperatura ela é uma variável importante no processo e ocasiona a solidificação. A temperatura de trabalho ela é bem maior do que a temperatura de fusão do material, no caso, né? E a gente tem aqui um material a ser trabalhado pelo laser e o plasma. O laser ele pode também trabalhar outros tipos de materiais. Falaremos isso mais adiante. No feixe de elétrons, temos um feixe de elétrons com grandeza de transformação. Ele é gerado em alta velocidade, ocorre a quebra da molécula e tem uma solidificação do material. Para a usinagem por feixe de elétrons, o material mais aplicado é o metal. No laser temos aqui um aparato básico para gerar de laser. O laser é uma luz altamente concentrada e para gerar essa luz altamente concentrada é utilizado, por exemplo, um bastão de cristal. A gente tem aqui uma lâmpada flash, tubo de xenon, faz com que ela fique intermitente. Nas extremidades aqui eu tenho um espelho para reflexão e nessa outra extremidade outro espelho para reflexão. Ao gerar o laser, que no caso aqui a gente está definindo como estado sólido, há também laser de estado gasoso, no caso usa hélio e neon, mas no caso deste processo vamos utilizar o laser de estado sólido. O laser ele é direcionado por esse espelho e incide sobre a peça. Essa peça pode ser de metal, plástico, madeira, entre outros. Vamos dar uma olhadinha num vídeo aqui que trata do laser. Ele é focado, realiza um furo para que o laser possa ultrapassar, uma tabelinha com dados de velocidade, espessura de peça, e aqui realizando o corte de uma peça de metal. Então a gente tem basicamente o laser realizando um processo. Nesse processo a seguir, a gente tem aqui o plasma. Plasma, nessa região aqui a gente tem um composto de elétrons livres, íons e átomos. Isso é chamado gás ionizado. O gás ionizado. Aqui o plasma ele é um gás de íons e elétrons livres, que é essa região que é formado o plasma. E o gás de corte que é injetado aqui faz com que gere uma alta temperatura também e saia e ataque a peça. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Aí a gente tem nessa região temperatura altíssima, por exemplo 27.000 graus, faz com que a peça seja recortada, né, com alta velocidade e gera um faiscamento muito grande aqui por conta desse atrito do feixe do plasma com a peça, né? Vamos dar uma olhadinha no próximo processo, que é o processo aqui de feixe de elétrons. O feixe de elétrons, a gente tem um bombardeamento nessa região da peça de um feixe de elétrons.
Esse dispositivo gera elétrons a alta velocidade. Para se ter uma ideia de grandeza da geração de elétrons aqui, a gente tem 80% de velocidade do som gerada nesse feixe de elétrons, que deve ser realizado dentro de uma câmara fechada para evitar alguma perturbação, por exemplo, que o ar possa ocasionar. Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. A gente tem aqui o feixe de elétrons atuando na peça e realizando uma furação de 0,03 milímetro. Então é interessante para determinadas aplicações. Então a gente pode falar que nesses processos a natureza energética é termoelétrica, que o modo de remoção é pela fusão de material e vaporização. A gente tem aqui no laser uma tabelinha em que alguns parâmetros de trabalho até do dispositivo. Do dispositivo, tensão de 4.500 volts, 60 amperes e 50 quilowatts. Velocidade de remoção 0,1 a 15 milímetros por minuto. Espessura da peça de 0,8 a 50. Tolerância na casa dos centésimos. Materiais a serem trabalhados: metal, metal não ferroso, madeira e plástico. No caso do plasma, a gente tem essa tabelinha com os dados tanto de operação quanto do próprio de operação e do dispositivo também. No caso aqui a tensão, 4.500. A amperagem aqui está bem acima do laser, né, com até 10.000 amperes, o laser em torno de 60, e potência semelhante ao do laser. A velocidade de remoção do material está de 10.000 a 75.000. Espessura da parede de corte de 1 milímetro a 150, bem acima do laser. Tolerância pior do que a tolerância do laser. Materiais, fundamentalmente metais. No caso aqui do feixe de elétrons, a gente tem aqui a velocidade de remoção, 80% da velocidade da luz. A tensão é altíssima. A amperagem também a gente tem aqui 60 amperes em relação ao laser. E em relação ao laser também 50 kW. Então a gente tem esses parâmetros aqui só destoando um pouco a tensão, um pouco maior. A espessura de parede também é semelhante ao laser, né? E a gente tem o metal ferroso e metal não ferroso como os principais materiais a serem trabalhados. No caso do laser, a gente tem aqui a aplicação, corte de chapa, tratamento térmico, gravação, entre outros. No caso do plasma, a gente tem corte de furos com tocha plasma, tratamento térmico e algumas outras aplicações. No feixe eu tenho um exemplo aqui que mostra um bico injetor, e nessa região será feito um furo, e esse furo de 0,2 milímetros. Então a gente tem aplicações específicas para no caso do feixe de elétrons. Então essa foi uma apresentação com alguns dados de trabalho, dispositivos e aplicações dos processos a laser, plasma e feixe de elétrons. Para maiores detalhes, acesse o livro e também uma visualização do processo a laser e do processo a corte plasma, acesse os vídeos.